Salve galera, está de volta ao canal Camisa 4 para falar da Champions League da Europa. Nós tivemos nessa semana o final dos playoffs que classificaram mais 8 times para disputar as oitavas de final. Vamos colocar de imediato na tela para vocês os 8 jogos de volta, realizados nessa semana, na terça e na quarta-feira, que definiram então esses 8 times que vão enfrentar aqueles que já estavam classificados de primeiro a oitavo colocado na fase de liga. Está aí na tela para vocês, Milan 1, Feyenoord da Holanda 1, classificou o Feyenoord, uma espécie de uma zebra, porque o Milan é o segundo maior campeão da Champions League, só atrás do Real Madrid. A Atalanta da Itália perdeu em casa para o Clube Bruges da Bélgica, outra surpresa, e também foi eliminada. O Bayern de Munique, que na minha opinião tinha o confronto mais acessível, para não dizer o mais fácil, desses playoffs, contra o Celtic da Escócia, acabou empatando o jogo no último lance da partida. E só com esse gol foi que ele evitou a ida para a prorrogação. Então foi uma classificação penosa para o Bayern de Munique e surpreendente, essa dificuldade que ele encontrou. Benfica e Mônaco foi 3-3, como o Benfica tinha ganho o primeiro jogo, por 1-0 acabou se classificando. O Borussia Dortmund da Alemanha também empatou em 0-0 com o Sporting e se classificou porque tinha goleado fora de casa por 3-0. O PSG foi a surpresa positiva desses playoffs. Aplicou nada menos do que 7-0 no Brest, também da França. O PSG que já havia ganhado fora de casa por 3-0, então no agregado aplicou simplesmente 10-0 contra o Brest, e o PSG vem forte e com muita confiança agora para as oitavas de final. O PSV da Holanda acabou também numa surpresa, eliminando a Juventus da Itália, outro time grande que já ganhou algumas Champions League e é presença nas finais com alguma constância, mas foi eliminada na prorrogação pelo PSV da Holanda. E no grande jogo desses playoffs, o Real Madrid bateu novamente o Manchester City do Guardiola por 3-1. O placar não diz o que foi o jogo, na verdade foi um passeio do Real Madrid. O Mbappé brilhou fazendo os 3 gols, mas os brasileiros Vini e Rodrigo também jogaram bem. Eu chamo a atenção para o Rodrigo, que vem crescendo muito nos últimos jogos do Real Madrid, tem feito muitos gols, dado assistências, se empenhando também na marcação. É um jogador completo e que está crescendo muito, e fica sempre para nós aqui a esperança que esses jogadores brasileiros, que são protagonistas em grandes times da Europa, também possam se destacar na seleção brasileira. O outro fato marcante desse jogo é que praticamente está selando uma despedida do Guardiola, do Manchester City. As entrevistas dele depois do jogo são todas nessa direção. Ele fala que todo ciclo chega ao fim, ele parece que não está mais encontrando forças para arrancar dos seus jogadores um desempenho melhor. Jogou desfalcado, o Haaland não pôde jogar, De Bruyne não pôde jogar, mas o Real Madrid sobrou nesse confronto que parecia que seria mais equilibrado. O resumo por países é o seguinte: dos italianos, os 3 que disputaram playoffs foram eliminados, a Atalanta, a Juventus e o Milan. Dos holandeses, os 2 que disputaram se classificaram, o Feyenoord e o PSV. E os alemães também, os 2 que participaram, o Borussia Dortmund e o Bayern de Munique, se classificaram. E agora vem as oitavas de final. O sorteio realizado nesta sexta-feira determinou os 8 jogos que agora vão se juntar com os times classificados do primeiro ao 8º lugar. Então os confrontos estão aí na sua tela, são os seguintes: PSV da Holanda versus Arsenal da Inglaterra, Benfica de Portugal versus Barcelona, Real Madrid versus Atlético de Madrid, Borussia Dortmund da Alemanha versus Lille da França,
PSG da França contra Liverpool da Inglaterra, Bayern de Munique contra Bayer Leverkusen, os dois da Alemanha, Clube Brugge versus Aston Villa da Inglaterra e o Feyenoord da Holanda contra a Inter de Milão. Quero destacar aqui 4 jogos. Porque vai colocar frente a frente 2 times de menor expressão, que é o confronto entre o Clube Brugge da Bélgica e o Aston Villa da Inglaterra. Então vai garantir que um desses 2 times, que não tem grandes tradições em fases finais da Champions League, vai garantir pelo menos um deles já nas quartas de final. E também quero destacar 3 grandes clássicos europeus nessas oitavas. O mais importante deles, eu acho, o jogo de maior peso, é PSG contra Liverpool. PSG que vem aí de um agregado de 10-0 nos playoffs, né, contra o Brest da própria França, contra o Liverpool, que é o time de melhor campanha na Europa nessa temporada 2024-2025. Ele é líder da Premier League e foi a melhor campanha na fase inicial da Champions League. Então é um jogo que deve pegar fogo realmente. O outro confronto é o clássico espanhol, Real Madrid contra Atlético de Madrid, sempre um jogo duríssimo para as duas equipes. Eu diria que o Real Madrid, pelo elenco que tem e pela vitória convincente, né, e sem dar margem para dúvidas contra o Manchester City do Guardiola, é o favorito. Né? É aquela história, deixa o Real Madrid chegar e depois segura que eu quero ver. Né? Mas o Atlético sempre é um adversário difícil, ainda mais no clássico da capital espanhola, né? Madrid. E o outro jogo que eu quero destacar é também aquele que hoje, né, nos dias de hoje, já há 2 anos, é o maior clássico alemão. Bayern de Munique contra o Bayer Leverkusen. Né? Coloca um time que já foi campeão da Champions, o Bayern de Munique, né, um time que já foi muitas vezes campeão alemão, só foi interrompido no ano passado exatamente pelo Bayer Leverkusen, que foi o time que pela primeira vez na história conseguiu ser campeão invicto na Alemanha. Então destaco esses 3 grandes clássicos europeus e adianto aquilo que eu falei antes, que um time de menor expressão europeia, ou Clube Brugge ou Aston Villa, já estão garantidos um dos 2 para passar para as quartas de final. Vamos aguardar e continuar acompanhando, sobretudo, o desempenho dos jogadores brasileiros, né, especialmente aqueles que têm sido convocados ou que têm potencial para vir a ser convocados para a seleção brasileira. Um abraço a vocês por estar acompanhando o canal Camisa 4 e até o nosso próximo vídeo.